Olá, boa tarde a todos. Começamos aqui mais um quadro. Não existe casamento perfeito, existe casamento trabalhado por Deus. Nós temos agora, nesse próximo dia 10 de junho, o terceiro encontro de casais com o Bispo Murilo e a pastora Mariana, que será um encontro incrível. E hoje, não sendo diferente, estou aqui com o casal, o seu Éder, dona Carla, para contar um pouquinho a história de casamento que tem sido trabalhado por Deus. Não existe casamento perfeito, existe casamento trabalhado por Deus. Boa tarde, seu Éder. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Tudo bem. Preparados? Sim. Vamos lá. Eu gostaria de ler uma estatística, até importante para que quem está assistindo possa ver, né, o que esse trabalho, não só do terceiro encontro de casais realizado com o Bispo Murilo, mas sim como os trabalhos que são realizados às quartas-feiras, que é o Shalom Cultivo Familiar. De acordo com uma pesquisa feita, nesses últimos anos, no Brasil, de acordo com os dados estatísticos mais recentes, o Brasil apresenta uma taxa de divórcio em torno de 40%, um aumento muito significativo nessas últimas décadas. Os principais fatores que contribuem para o divórcio: dificuldade de comunicação, infidelidade, expectativas irreais em relação ao casamento, pressões financeiras, ausência. As mulheres sentem mais a ausência do marido do que o marido da mulher. E eu gostaria de perguntar para vocês, até para mostrar para as pessoas que nos acompanham, a importância desse trabalho realizado pelo Bispo Murilo e a pastora Mariana, para que as pessoas possam ver de uma forma clara, né, o que é a palavra no relacionamento. Bom, acho que o maior desafio para a gente foi um período em que a Carla esteve com depressão. E a depressão foi se tornando cada vez mais severa. Então, o relacionamento acabou se distanciando, porque ela foi entrando num poço sem fundo, e eu tentando resgatar, tentando trazê-la de volta, tentando assim, trazê-la junto comigo, mas ela foi se afundando, foi se afastando cada vez mais. E, para piorar, atrelado a isso, a gente estava enfrentando também uma crise financeira. Então, foram duas coisas que aconteceram simultaneamente. Ela foi perder o emprego, a gente aconteceu tudo de uma vez, né? E aí, realmente, acho que esse foi, assim, um momento difícil, assim, pra gente, né? Porque eu me sentia sozinho, porque ela estava lá, não queria sair da cama, não queria acordar, eu tinha que correr atrás do trabalho para tentar trazer alguma coisa, né? Tinha pouco serviço, mas tinha que correr muito para conseguir algum pouco serviço, mas também não podia deixar ela sozinha. Ela também acabou engravidando, teve gente que engravidou, ela teve um filho também. Eu achei que o filho fosse ajudar, mas na verdade não ajudou, na verdade piorou até, inclusive, a situação um pouco, né? Então acho que esse foi um momento bem difícil, assim, no nosso relacionamento. Inclusive, ela sabe, eu cheguei até nessa fase, né? Eu cheguei até a cogitar e de pensar, né? Aquelas coisas, né, que começam a vir na sua cabeça de falar, não, vou buscar fora, vou ir atrás, mas... Bom, eu já fiz parte dessa estatística, eu já fui casado outras vezes, né? E aí, com a minha experiência, eu já sabia que isso daí nunca dá certo, nunca resulta bem, um negócio que não funciona, que o resultado nunca é positivo, né? Então, com base nisso, a gente acabou insistindo em salvar o nosso relacionamento, acabei colocando mais energia para que o nosso relacionamento desse certo. Você quer contar? Se eu só estou falando, mas assim, acho que uma coisa que mudou radicalmente realmente pra gente foi a Carla, né, quando ela se sentiu realmente no fundo do poço mesmo, ela resolveu buscar Deus. De alguma forma, alguma coisa tocou nela que ela falou assim, não dá mais, e ela resolveu buscar Deus. E aí, quando ela buscou, ela teve resposta. Teve várias respostas, e uma das respostas foi ir para o Ministério Mudança de Vida. Uma das coisas que ela pediu, veio a resposta bem clara para ela, que ela deveria buscar. E aí, acho que a nossa vida foi transformada nesse momento. Dali para frente, É que, na verdade, assim, o casamento estava ruim, mas eu não me dava conta como estava ruim.
verdade, eu estava deprimida, eu só via minha dor, eu só via que eu estava triste. E quando eu tive a minha filha, como eu falei para a bispa, eu falei assim, tudo bem, desde que minha filha seja feliz, eu vou levando a vida assim. Eu não tinha vida, eu parecia um zumbi, mas assim, eu não tinha consciência do quanto eu estava fazendo mal para ele, eu não via. Enquanto eu estava fazendo ele sofrer, isso eu só fui ver depois com a igreja, Deus trabalhando em mim, né? Mas no início eu não via. E aí eu só realmente resolvi buscar porque minha filha ficou doente. Mas no início eu não via o quanto estava ruim, mas estava muito ruim meu casamento. Inclusive, esse pensamento que ele teve de me trair, tudo isso, eu só fui saber muito depois, porque ele não contou pra mim. Ele só contou, eu pensei, mas eu não fiz, porque eu sabia que não dava certo. Então, assim, realmente aí que eu pensei, assim, nossa, eu sabia, depois com Deus, eu tomei consciência como estava ruim. Mas, na verdade, eu nem tinha consciência do quão ruim estava, né? Realmente Deus me livrou, assim, de ter um casamento destruído mesmo, porque eu não sabia que estava tão ruim. Vocês tiveram esse encontro, né, com o Ministério Mudança de Vida, tiveram essa oportunidade, que Deus concebeu essa oportunidade para vocês, para o casamento, para a família de vocês. Sim. E a salvação, e vocês começaram a entender a importância de cada mensagem, de cada palavra, e começar a praticar tudo aquilo que vocês receberam. E isso foi uma força para que vocês pudessem superar todos esses desafios. Sim. Não, mas, Bom, quando aconteceu isso, assim, né, foi uma transformação na nossa vida. De cara, assim, foi uma transformação, assim, porque ela conseguiu sair da depressão dos remédios, assim, realmente milagrosamente. Porque ele não foi para a igreja, quase milagrosamente. E aí, isso, eu acabei indo para a igreja por causa disso, porque eu vi que o negócio foi um milagre, assim, ela tava muito assim, mal. Que bacana. De repente ela começou aí e falou assim, caramba, tá acontecendo uma coisa que não é natural, uma coisa incrível, né? Então tem alguma coisa aí. E aí que eu comecei a acompanhar ela também, pô, vou lá também, vou escutar também. E ela, lógico, ela ficou convidando, depois ela ficou. Mas eu via que alguma coisa estava acontecendo. E aí o que é interessante também, né, é que assim, ela... Quando a gente tinha essa situação, né, a impressão é que todos os problemas estavam nela, né? Só que quando ela começou a melhorar, e aí começou a surgir coisas que na verdade tinham em mim também, né? E aí eu comecei a enxergar coisas que estavam também deficientes, coisas que estavam ruins também, como marido, né? E aí acho que, bom, eu não canso de falar tudo que o trabalho que o Bispo Murilo fez lá dos Valentes me fez enxergar muita coisa, me fez melhorar muita coisa, me fez, assim, eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar ainda, mas eu acho que assim, muitas coisas que, igual como ela falou, né, a gente não percebe que nós estamos tão ruins, né? A gente não percebe que nós estamos prejudicando tanto o nosso companheiro, né? Mas aí, com o trabalho que foi feito, né, algumas coisas, foi colocado luz em algumas coisas, e aí eu comecei a perceber, falei, caramba, eu faço isso, meu Deus do céu, eu sou desse jeito, né? Eu tô ficando, quando ele falava as coisas, eu falei, meu Deus do céu, eu sou assim também. E aí a gente vai trabalhando, vai lutando, né? A introdução foi essa, né? A gente não existe casamento perfeito, né? A gente realmente tem que trabalhar todos os dias com atenção, com vigilância, tem que estar o tempo inteiro, putz, não, eu não posso fazer mais isso, não, isso aqui. E a gente vai. E acho que a relação tem alguma chance de dar certo só desse jeito, só se você estiver todos os dias trabalhando, vigiando o tempo inteiro, não, isso aqui tem que fazer, não posso desse jeito. E eu acho que isso que para mim, foi muito importante, todos esses trabalhos. E assim, a igreja, para mim, tem papel fundamental. Mudou a nossa vida, a nossa relação completamente, a nossa vida como casal. Eu acho que como marido, acho que tive um crescimento assim, importante, como pai, né? Acho que eu tinha aquele conceito, a gente sempre herda das coisas dos pais, né? Meu pai era aquele cara que acordava 4 da manhã, começava a trabalhar 4 da manhã e ia trabalhar até 1h da manhã. Então, o meu modelo de pai era esse. Então, um dos problemas que eu tive no outro casamento, e comecei até nesse também, né? Era esse. O meu modelo, ser um bom pai é o quê? Trabalhar pra caramba. Então, eu era aquele pai que meus filhos não me viam, trabalhava de sábado, trabalhava de domingo, e também, né, nesses trabalhos, eu falei, pô, mas não posso ser isso, né? Eu tenho um papel naquela casa, né? Eu tenho uma função naquela casa. Minha função não é só encher o dinheiro, a conta no banco, não é esse o meu papel, né? Eu tenho outras coisas que são
muito mais importantes, Primordiais. muito mais importantes do que isso. Isso é importante, lógico, não dá para viver sem dinheiro, mas tem outros papéis que são mais importantes do que esse. Então, como pai também, acho que tive uma melhora importante também. É importante o que o senhor mencionou. Eu acredito que isso é um problema muito sério, muito grave em vários relacionamentos. Às vezes a mulher detecta algo no marido e ela ou não sabe falar, ou como é a questão das pesquisas, né? A falta de comunicação, né? Ou talvez a maneira de se comunicar com o marido acaba criando um conflito. E ele se fecha, não recebe bem aquilo, e aí ela acha que ele não está ouvindo, e aí gera conflitos. E o trabalho que o senhor mencionou, que é o trabalho dos 300 valentes, que é só para os brabos, né? Que a gente costuma dizer para os machos, né? Que o Bispo Murilo realiza no terceiro sábado de todo mês, é o trabalho voltado para os homens, né? Com instrução, né? Como pai, como homem, sim, né? Esse papel. Foco é esse, né? Né? E que tem trazido uma nobreza, né, de volta para as famílias, para os lares, homens que têm se tornado fronteiras, né, sacerdotes dos lares. Foi o que aconteceu com o senhor. Sim. Né? Mas, pastor, não queria interromper, quando eu comecei na igreja, né, na verdade eu comecei a buscar pela minha filha. Meu foco era minha filha só. E aí Deus foi trabalhando, fui vendo, né, que o casamento estava ruim. E assim, no início eu queria bater de frente com ele, né? Queria bater de frente, não, porque você tá errado, porque assim, um dia o bispo Pedroso falou assim pra mim, não, deixa, entrega na mão de Deus, faz a sua parte. E um dia ele vai vir pra igreja porque ele vai ver como você mudou. Então, eu falei assim, tá bom, Senhor, eu vou fazer a minha parte. Então eu não parei de bater de frente com ele, ficava quieta, eu via coisas que eu não concordava, mas eu ficava quieta, eu falava, Senhor, o Senhor tá vendo. Eu tô fazendo minha parte, mas o Senhor tá vendo o que ele tá fazendo, né? E foi assim. Mulher sábia. Fica quieta, assim, muitas vezes ele, sabe, eu falava, eu queria, assim, você tá errado. Eu ficava quieta, sabe, assim, engole, você ficava rasgando aqui. E às vezes eu só me trancava assim, o Senhor tá vendo? Eu tô fazendo minha parte, eu fiquei quieta, mas o Senhor tá vendo. E realmente aconteceu, parecia assim que o Bispo Pedroso, ele fez uma profecia na minha vida, porque um dia aconteceu exatamente isso. Ele olhou pra mim, ele falou, você realmente mudou. E aí, na hora eu lembrei, o Bispo Pedroso falou assim, que ele vai pra igreja, quando ele vê que você mudou. E aí ele foi pra igreja, mas foi assim, eu fiz a minha parte, e eu não posso mudar ele. Toda a transformação, até o curso dos valentes, tudo isso foi Deus trabalhando nele. Porque ele também não queria, né, ele tava meio culto dos valentes, acho que não é meio pra mim, né, pra minha idade. E aí eu falei, não, mas vai. E aí ele foi, nunca mais parou de ir e mudou muito. Mas assim, realmente foi como o senhor disse no início, foi Deus trabalhando o tempo todo. Eu estava até falando que deveria ser obrigatório lá, para quem fosse casar, tinha que passar antes um período lá para... Fica a dica aí, quem está assistindo, tem que passar um processo. Você não pode entrar nesse compromisso sem ter essa informação, porque você... É péssimo você errar primeiro e depois consertar, é melhor você já entrar pelo menos com algum conhecimento, né? Você tem, já tem mais chance de dar certo, né? E é tão interessante o que vocês estão falando, porque quando envolve filho, é uma coisa que tem um peso muito grande. O Bispo Murilo fala muito sobre isso, né? A gente agora não tem, agora a gente tem deveres, né? Tem responsabilidade, não é mais eu, né? Ou eu não penso, não, é o que eu estou pensando, não, o que eu acho. Espera um pouquinho, isso aqui está trazendo algum benefício para a família, isso aqui está acrescentando no meu lar, né? O que os meus filhos estão vendo, qual que é a referência, qual que é a mensagem que estou mandando. Mesmo que a pessoa talvez não tenha uma crença, não tenha uma fé, mas aquilo está criando e está mandando uma mensagem, né, para aquelas crianças, ou seja, destruindo gerações, né? E até mesmo assim, não é nem que eu fugia da responsabilidade, mas é que eu achava que a minha responsabilidade era outra. Então, na verdade, até essa consciência é importante, porque às vezes você acha que não, ser pai, o cara vai buscar o modelo do pai, do tio, sei lá o quê, e às vezes aquilo você tem coisas erradas, né? Tem alguns vícios que você não percebe. E se ninguém falar, você fala, não, tô fazendo a minha parte. Ela que não me entende, no fim fica assim, né? Fala, pô, eu trabalho pra caramba, ela não me entende, fica reclamando, né? Quer dizer, é assim que eu vivia no começo. Né? Mas aí depois que eu fui entendendo, minha responsabilidade vai muito além disso. Minha posição na casa eu sou sacerdote da casa, tenho muitas mais coisas que eu tenho que cumprir do que simplesmente trabalhar. Então, eu não estava sendo um bom pai. Né? Trabalhando bastante, eu não estava sendo um bom pai. Eu achava que estava, mas não estava. Então,
essas coisas, como eu disse, tinha que ter um curso. O cara vai ter filho, tem que passar lá, um curso lá de tantos meses, lá para ele saber, chegar lá, saber essas coisas, senão a gente não sabe. Senão a gente, como eu disse, pega um modelo que nem sempre é o adequado, né? Meu pai foi um pai maravilhoso, mas ele foi assim, era um pai que eu via, tipo, eu só via assim, quando era para apanhar. Assim, eu não sentar para conversar, não sei que coisa. Então meu modelo sempre foi esse. Né? É importante, seu Éder, mencionar aqui, sair um pouquinho daqui desse script, a gente percebe que a tua esposa tem uma admiração pelo senhor, a tua filhinha tem uma admiração, não, sim, mas a admiração que ela tem pelo senhor, pelo homem quem o senhor se tornou, né? Por intermédio dos ensinamentos, assim como nós sempre falamos, não existe casamento perfeito não tem, a gente passa por ajustes o tempo todo. Vocês têm 9 anos de casado, têm construído uma história, e é bonito essa história de um poder ver essa evolução no outro, assim como o senhor vê nela, assim como a senhora vê nele, né? Então, porque essa admiração, esse respeito é o que a palavra ensina, né? A senhora mencionou algo importante que a pastora Mariana fala, que inclusive agora vamos falar do Forte e Corajosa, né? Do trabalho da pastora Mariana, que a pastora Mariana fala muito sobre isso, né? Da autenticidade da mulher, de reconhecer os seus erros e trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Sim. E a senhora tem participado desse trabalho e tem aprendido sobre isso em cada trabalho, sobre a renúncia, sobre se posicionar como mulher. A mulher sábia edifica, a tola destrói. Então, todos esses valores que muitas vezes, se ele falasse, talvez a senhora fala, não, ele está pegando no meu pé, né? Puxa, o que ele está falando, né? E muitas vezes, quando nós participamos de trabalhos como esses, como o senhor mesmo mencionou, talvez o bispo Murilo fala alguma coisa, você fala assim, pô, será que a cara falou alguma coisa pro Murilo? Né? Será que tá falou alguma, tá combinado alguma coisa? Porque não, isso é para mim, né? É porque é muito real, sim, né? Sim. E são padrões que são quebrados, são paradigmas que são quebrados, né? E uma construção sólida em Deus, né? É estruturada. Então, eu gostaria, né, que o senhor, no meio de tudo isso, né, porque toda essa mudança, né, na esposa é muito significativo que o senhor está aqui, né? Hoje nós estamos aqui, 9 anos de casado. Eu não sei, vocês estão no Ministério Mudança de Vida há quanto tempo? Vai estar 4. 4 anos. Ele, 3. Se não estivessem, talvez não estariam casados. Talvez não. Talvez não. Talvez não estariam, já estariam numa estatística como essa. Divórcio. Numa estatística como essa. Sim. E provaram, né, que a palavra, os ensinamentos, as direções são importantes e muda, né? O que hoje, no relacionamento de vocês, hoje, depois dessa construção, vocês não abrem mão? Não abro mão de ter pelo menos um tempo de qualidade. Então, o que eu combino com ela sempre, a gente tinha a possibilidade de trabalhar juntos, mas o trabalho é trabalho, né? Mas assim, a gente sempre tira, pelo menos um dia da semana, para almoçarmos só os dois, só nós dois, a gente tem um almoço, não vou dizer que é tranquilo, mas assim, a gente pode só os dois. Tá junto ali, vocês. Tá junto, poder falar de nós mesmo, né? E não só ficar resolvendo problemas, né? Eu lembro que muito tempo atrás, me contaram um mito, né? Uma história, não sei como é que é a história aí, mas o casal, eles começam a enfrentar um monte de problemas. E aí um vira de costa pro outro para pegar todos os problemas que vêm daqui. Você cobra esse lado, eu cobro esse lado, você cobra esse lado, eu cobro esse lado. E eles passam anos, às vezes, um de costas pro outro. E aí, depois de muitos anos, tem um período de tranquilidade, que não tem problema. Quando eles finalmente podem se olhar um para o outro, eles não se reconhecem mais. Essa é uma coisa que me marcou muito, então eu acho que é muito importante para mim ter um tempo onde a gente fique só de frente um para o outro conversando. Acho que isso para mim, que não, bom, você falou algo parecido outro dia. Para você, mais ou menos também, né? Para mim é assim, ter ele sempre aqui do meu lado, assim, para dormir na cama, assim, às vezes abraçar, chega assim, a gente trabalhou bastante, tá? Aquele dia que você tá cansado, exausto. Mas eu poder, às vezes eu levanto o braço dele, deito aqui no peito dele e sai, isso pra mim. Refúgio. Isso pra mim, nossa, você desestressa naquele minuto, que bacana, sabe? Isso é muito Isso bom. pra mim, isso aqui é necessário pra mim. Falando de olhar,
né? Que o senhor... Eu queria que o senhor falasse algo para ela. O senhor já falou muitas coisas aqui, né? Me edificou bastante, eu tenho certeza que está edificando todos que estão acompanhando esse vídeo. Mas eu gostaria que o senhor falasse algo para ela. O que a Carla representa para o senhor hoje, após toda essa maturidade que vocês vêm construindo no casamento de vocês? Bom, você depois de Deus, né? Você é tudo para mim, né? Você é o meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas. Sem você não existe vida para mim. Nossa, tô impressionada. Existem pilares que sustentam o relacionamento: a admiração, o respeito e a renúncia, né? Sim. E hoje a senhora tem uma admiração por esse homem, né? E o que fez? Qual foi o ponto? Qual foi o momento que fez, puxa, né? Despertou isso? Olha, eu acho que assim, o meu marido, ele é incansável. Assim, ele não é daquele que desiste, sai pronto, pessimista. Nós passamos por momentos assim difíceis mesmo, assim, com a empresa, foi tudo assim, né? E eu nunca vi ele sentar, largado, pronto, desistir, ficar deprimido. E ele sempre se levantava, sempre fazia o que tinha que fazer, não reclamava. E outra coisa que eu admiro também nele foi quando começou o curso, ele começou a tomar consciência, ele foi humilde, ele reconheceu que ele tinha errado. Isso é importante. Ele é o tipo de pessoa assim, ele acha que tá certo, mas quando ele toma consciência que ele tá errado, ele é humilde para voltar, mudar e reconhecer que ele errou, sabe? Isso foi realmente uma surpresa para mim, sabe? Ele reconhecer, porque antes, na verdade, quando eu realmente achava que o problema só estava em mim, principalmente em mim, né? Eu via algumas coisas nele, eu falava assim, não, a culpa foi toda minha. Mas na verdade é que o casamento são os dois. E quando eu vi ele reconhecer e ele mudar e ter essa humildade, isso realmente foi muito importante para mim. Fez admirar ele mais, não menos, na verdade. O reconhecimento dos erros. Porque quando a gente casou, a gente casa no namoro, a gente não fala muito sobre as nossas fraquezas, né? No namoro, a gente não é uma coisa que a gente trata, eu não sei. Deveria ser tratado, sim, né? É como ele disse, tem que ter um manualzinho para algumas coisas, né? Deveria ser tratado no namoro. Então, assim, na verdade, eu casei com ele sem saber dessas coisas. E como logo depois eu entrei em depressão, eu olhava só para mim, para minha tristeza, eu nem parava para reparar isso, né? E depois ver ele, com Deus trabalhando, e Deus às vezes ele expõe coisas, ele traz coisas à tona que estão lá no fundo, que a gente não sabe. E, na verdade, ver ele ser vulnerável e mostrar essas coisas e trabalhar e ver as fraquezas dele, ver ele, assim, a vontade dele trabalhar essas fraquezas e humildade, isso, assim, na verdade, ele expor as fraquezas dele me fez admirá-lo mais e não menos. Isso é muito importante. Muito importante isso. Isso aí é algo que o Bispo Murilo e a pastora Mariana falam muito sobre isso, né? Você vê que é aquela expressão, né? Telhado não é de vidro, eu também falho, também erro. E ter essa humildade, eu penso que mostra, essa vulnerabilidade torna a pessoa mais forte. Sim. E dá segurança para outra pessoa que talvez está se afastando por conta do orgulho, da arrogância ou daquele achismo, daquela prepotência, dizer assim, não, eu posso me aproximar, eu posso ajudar, eu posso estar próximo, eu posso... E isso é uma construção sólida para um relacionamento, né? Que hoje, por exemplo, existe essa admiração. Nós estamos aqui falando de 3 anos, né? 9 anos de casado e vocês estão há 3 anos. O senhor há 3 anos, agora vai 3 anos, a senhora há 4 anos já nesse processo de mudança. E imagine, se tivesse desde o primeiro ano de casado, quanto... Diferente. Muito quanto tempo foi diferente. perdido, quantas... Né? E ela fala isso constantemente, né? Quantas coisas nós perdemos, fomos roubados, né? Porque a gente não teve essa oportunidade antes, né? Realmente perdemos muito mesmo. Desde a lua de mel eu fui roubada. Tinha dias que eu não saía da cama na lua de mel, de tristeza e depressão. Então, ou seja, até a lua de mel teria sido diferente. Você sabia que existe uma pesquisa com base essa pesquisa, lendo ela toda, existe no segundo mês de casado,
17% dos casais, 17% de quem casou 2 meses, pensa no divórcio. Com 6 meses, 29% pensam no divórcio. Com 1 ano, 40% já se divorciaram. Então, o índice, você vê que é muito grande. E com base a tudo que vocês venceram por intermédio das direções, da palavra. E essa sabedoria, eu acho muito importante até voltar a falar sobre isso que a senhora falou, porque isso é um desafio para a mulher. Sim. A mulher ficar quieta, porque mulher gosta de falar, não é isso? Mulher gosta de falar. E isso é uma sabedoria, porque não é como diz, né? O mais forte não é aquele que confronta, mas é aquele que se cala, é aquele que entende, é aquele que está ali vendo de uma forma ampla que aquilo vai estruturar o relacionamento. E essa atitude da senhora, essa maturidade da senhora hoje deu condições ao seu casamento de ser restaurado, e não só o casamento da senhora de ser restaurado, mas sim a construção para sua filha, e sim para outras pessoas que veem vocês como exemplo por conta de toda essa mudança, né? Então, assim, a gente naquele momento, naquele mundinho pequeno, a gente pensa, poxa, eu estou pensando em mim, não, eu estou pensando no meu casamento, estou pensando no meu relacionamento. Você vê que de uma certa forma, como a bispa sempre fala, né? Tem momento que Deus quer fazer em nós, mas existe um momento que Deus quer fazer por intermédio de nós. Ele vai fazer por você e para você replicar e ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E hoje é o que acontece com vocês, né? Estamos aqui falando, contando histórias do casamento de vocês, de superação, né? E é importante tudo isso. Eu gostaria que vocês, só para resumir, para não ficar muito longo aqui, eu gostaria que vocês tiveram no segundo encontro de casais o ano passado. Sim. Eu gostaria que vocês falassem qual foi a experiência que vocês viveram nesse dia. Foi um dia muito bacana, foi um dia muito descontraído, e é importante que mesmo ali naquela descontração, a palavra ela vem com o objetivo de trazer clareza, como o senhor disse, né? Trazer a luz, clarear, mostrar ali os pontos. Eu gostaria que vocês falassem para essas pessoas que nos assistem agora, porque nós estamos em 2023, 2022 já passou, já muitas águas rolaram de lá para cá, e graças a Deus mudanças aconteceram, e dia 12, né, é o dia dos namorados, não é? O dia dos namorados, mas no dia 10 nós teremos o terceiro encontro de casais com o Bispo Murilo e a pastora Mariana. Eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem para essas pessoas que estão nos acompanhando agora, e até mesmo fazer um convite para que elas se organizem para participar desse trabalho. Olha só que interessante, porque uma das perguntas que foi feita foi o que eu não abri a mão, né? E eu respondi que é da gente comer uma vez por semana. Eu tinha esquecido, mas eu me lembrei agora que o compromisso que a gente fez de almoçar uma vez por semana foi feito no dia do último encontro. Olha, Porque no último encontro ele falou sobre várias coisas, sobre essas questões de que você tem que ter um tempo de qualidade, e nós fizemos no encontro. A gente fez um contrato, foi um contrato. Assinamos um contrato, e uma das coisas que estava no contrato é que a gente ia fazer um almoço uma vez por semana. Eu lembrei agora disso. Então, foi incrível. Surpreendeu você mais uma vez. É verdade. Então, assim, acho que isso, se é para fazer um convite, porque esse é um momento, né? Quando a gente faz isso aqui, quando é colocado luz nessas coisas, que você percebe o que são coisas importantes para o seu casamento, né? Às vezes você fica o dia inteiro lá correndo atrás de conta para pagar, atrás de criança, de fazer a janta, não sei o que, e você não para um momento e fala assim, pô, mas eu estou trabalhando para o meu casamento, estou fazendo as coisas certas para que meu casamento dê certo, para que a gente tenha um casamento pleno, um casamento feliz. Então, esse encontro realmente para a gente foi uma oportunidade mesmo, uma oportunidade onde nós ficamos lá naquele tempo focados e concentrados e recebendo a palavra que nos orientava de como a gente podia fazer para o casamento ficar melhor. E realmente esse foi um dos pactos que a gente fez e que para mim foi muito importante, tanto que eu trouxe aqui como uma coisa que eu não abro mão hoje, porque é uma coisa que realmente se tornou muito importante para mim. Então eu acho que minha deixa de convite é essa. É um momento para vocês trabalharem, para vocês dedicarem a pensar, colocar luz,
entender, trabalhar o que tem que ser feito para o casamento dar certo. Então é uma oportunidade que acho que não pode ser perdida. Não pode ser perdida. Bom, essas impressões, né, que é um momento, é a palavra, só como o senhor disse, é um momento muito descontraído, passa aquela hora e fala, nossa, eu acho que o último culto teve quase 3 horas, e foi, nossa, parece que tempo nem passou, então, assim, é um momento descontraído, maravilhoso. E o que acontece, assim, comigo e com ele, eu não sei se é por causa, tipo, da descendência, por exemplo, a gente acaba sendo mais fechado, eu acho, Sim. né, Natural. mais fechados. Mas lá a gente é assim, forçado no bom sentido a tratar de coisas assim, sentimentos, essas coisas assim, que normalmente se eu e ele a gente não fosse num lugar como esse, num culto como esse, nós não trataríamos esses assuntos. Chorando, né? Chorando. Olha só. Muito bom. Então, assim, não, isso nos força a tratar dessas coisas que são importantes. Aproxima mais o casal. Aproxima, então, é que pra gente é difícil isso, né? Não sei se é pela criação. Então, isso foi muito importante, porque realmente faz a gente tratar dessas coisas que, na verdade, são um pouco nevrálgicas, assim, e faz a gente se abrir, se expor, mostrar vulnerabilidade um pro outro. Então, eu acho que é muito importante, é um tratamento. A gente teve um exercício, não sei se eu posso falar, porque se é spoiler, né? Mas teve um exercício que a gente tinha que citar 3 qualidades do outro, olhando no olho do outro e falar 3 qualidades, que foi muito legal, foi muito bom, muito bom. Já tá dando spoiler? Tá vendo? Você que tá aí, tá vendo? Olha só, ó, deixa pra você, em dia 10, não perca essa oportunidade, tá aqui, Não perca. um trabalho maravilhoso, né, transformação. Mais importante do que não se divorciar é ter um casamento pleno e feliz. Isso que esse trabalho está trazendo para a gente esse resultado. Sim, Abençoados hoje. sim, Com certeza. muito. Eu sei que dia 10 de junho vocês têm um compromisso, né? Tem. Um compromisso para esse trabalho. Não faltar. Em nome de Jesus. Muito bem, obrigado, né, por essa oportunidade de poder transbordar na vida dessas pessoas, porque isso é uma bênção. Poder mostrar que funciona, que dá certo. Por mais que o casamento esteja ali passando por situações desafiadoras, a palavra tem ali a condição, um norte que aquele casamento precisa. Mas a chave do casamento, pelo menos pra mim, aprendendo com a palavra, a chave do casamento funcionar é renúncia. Não tem jeito. É renúncia, você ceder e na verdade, você acha que você vai ficar pior, mas na verdade você fica melhor, o casamento fica melhor. É renúncia. É o equilíbrio, né? Me impressiona que um livro escrito há 2.000 anos, né? 3.000 anos, tá tudo aí. As regras estão todas aí. Tudo que você precisa saber para o seu casamento dar certo tá escrito aí. Eu fico impressionado. Quando eu vejo, eu fico... Não é possível. É só seguir, né? E é interessante que a bispa fala sobre isso, né? São ordens simples. E a gente que, por padrões, como o senhor disse, né? De família, do pai, disso, a senhora também vem de criações diferentes, né? Vem com aquilo desenhado, acho que tem que seguir aquilo, né? E acaba descobrindo que a palavra tem esse poder para mudar um relacionamento. Era só seguir. Pois bem, muito bem. Você que é solteiro, você que é casado, né? Porque esse evento é para quem é casado e para quem busca, né, encontrar uma pessoa com base da palavra, com direção da palavra. Então convido você a participar nesse próximo dia 10 de junho, às 15 horas, na rua Taquari, 995 na Moca, 3º encontro de casais com o Bispo Murilo e a pastora Mariana. Você que é de uma região onde tem um templo do Ministério Mudança de Vida, você pode ir até um dos templos do Ministério Mudança de Vida, participar desse trabalho, porque vai ser transmitido exclusivamente para a igreja, no templo. Você que é de São José do Rio Preto, você vai poder participar desse trabalho com o Bispo Maurílio e a pastora Liliane, que estarão lá realizando esse trabalho para você. Deus abençoe a todos. Esperamos eles lá, né? Nesse trabalho. Se você estiver em São Paulo, você vai ver eles lá, né? Para participar desse trabalho. Deus abençoe.